Comemorada por Gilmar Mendes e Fachin, a retirada dos nomes de Alexandre de Moraes e da esposa Viviane Barsi da Lei Magnitsky, que pune comercialmente violadores dos direitos humanos, ainda é um mistério, assim como disse a Josi Heiss, né? Nada se sabe sobre qual foi o preço dessas negociações, mas é possível, será, que o ministro Alexandre de Moraes seja novamente sancionado? Como é que ficam os negócios que haviam sido cancelados no país, os bens imóveis? A gente vai tentar entender melhor essa situação agora com o mestre em Direito Penal, Eduardo Maurício, que se junta a nós aqui no Jornal da Oeste, segunda edição. Vamos juntos por aqui. Doutor Eduardo, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela gentileza de nos atender. Temos muito a conversar com o senhor, tanto eu, a Josi, também a nossa audiência e o Jorge Serrão. Muito boa tarde, é sempre uma honra estar aqui presente perante o Jornal Oeste. Começo fazendo a primeira pergunta. De cara eu quero saber qual é a possibilidade atual de novas sanções contra Moraes, considerando que essas antigas foram retiradas há pouco tempo, apenas 10 dias. Por exemplo, algum fator que possa ser favorável, se houver uma nova escalada em termos de abusos, como mais prisões políticas, censura, enfim, isso tudo pode provocar o retorno da Lei Magnitsky contra o ministro do Supremo? Olha, com certeza, né? Essa suspensão aí parcial da aplicação da Lei Magnitsky para o ministro Alexandre de Moraes, eu vejo que é uma decisão que pode ser em caráter temporário, até porque se os Estados Unidos entender, né, que o STF, na pessoa do Alexandre de Moraes, continua, no caso, a atentar aí contra a democracia, né, contra, enfim, o Estado democrático de direito e, enfim, outros atos que sejam considerados violações, né, pelos Estados Unidos, sobretudo violações dos direitos humanos, né, que é isso aí, um dos pilares que os Estados Unidos bate. Eu vejo que se o Alexandre de Moraes tomar aí mais atitudes que irritem, né, os Estados Unidos diante desses atos objeto do 8 de janeiro, obviamente, essas sanções podem retornar sim. Eu vejo que a esfera financeira, né, da UFAC foi revogada, o bloqueio de bens, caiu a questão das contas e cartões que voltam a estar liberados, porém, na questão da esfera migratória, o aviso do Tesouro não devolve vistos. Então, o ministro recuperou o acesso ao sistema bancário, mas segue aí inadmissível fisicamente nos Estados Unidos até uma ordem ao contrário. Muito bem, nós estamos aqui, doutor Maurício Eduardo, nós agradecemos desde já a sua presença. Junto conosco estão os nossos dois analistas de política, dividindo a tela aqui, Jorge Serrão e também a Josi Heiss, perdão. Quem vai fazer a próxima pergunta para o senhor é o Jorge Serrão. Diga, Serrão. Doutor Eduardo Maurício, será que muita gente tem me perguntado isso? Será que a gente pode considerar que o Brasil conseguiu avacalhar com a aplicação da Lei Magnitsky? O que realmente prejudicou o ministro Alexandre de Moraes durante essa sanção na prática? Claro que a imagem dele ficou arranhada e prejudicada, mas na prática, o que afetou de verdade o ministro Moraes e agora o que foi isso com a retirada da sanção? Olha, eu vejo que o ministro Alexandre de Moraes foi, enfim, surpreendido no caso e até mesmo, enfim, afetado no que tange ao bloqueio de bens, mas só que o bloqueio de bens e contas nos Estados Unidos, propriamente dito, o ministro não tinha aí o que ser alvo nesse aspecto financeiro. Agora eu vejo que a questão dos cartões, né, Mastercard, Visa, enfim, American, voltam a estar liberados para o Alexandre de Moraes e na prática seria isso, né, o efeito prático, até porque a questão migratória, né, do State Department está mantida e, obviamente, a imagem, como, né, o senhor mesmo disse, a imagem foi afetada, mas na prática eu vejo que a aplicação da Lei Magnitsky foi aí uma pressão, né, voltada para o atual governo e também para o presidente Lula e até mesmo uma pressão para o STF, e diante dessa negociação nebulosa, a esfera financeira
foi retirada, né, no que tange aí ao ministro Alexandre de Moraes e a sua esposa. Então, na prática, acabou ficando tudo na mesma, né, porque o Alexandre de Moraes não foi afetado nesse aspecto financeiro diretamente nos Estados Unidos, já que não tinha bens a ser bloqueado, porém, foi afetado na questão dos cartões internacionais e das bandeiras, né, que teriam sido suspensas. E agora, na prática, isso volta a ser liberado. Agora vamos ver o que vai acontecer na cena dos próximos capítulos, né? Que não sabemos, uma vez que o Senado e a Câmara dos Deputados aprovou, o veto presidencial foi feito de forma pública aí pelo presidente Lula, no qual dizem que não vai acatar isso, né? E o veto do presidente Lula pode derrubar toda essa situação, porém o único que pode, de fato, voltar enfim, a situação seria, para derrubar, né, o veto presidencial, é preciso aí um voto da maioria absoluta dos deputados e senadores, votando separadamente em sessão conjunta, e 257 votos na Câmara e 41 no Senado, para que esse veto do presidente Lula seja tornado sem efeito pelo Congresso Nacional. Também agora, doutor, a próxima pergunta quem vai fazer é a Josi, mais uma vez, perdão. Boa tarde, doutor, obrigada pelas informações. Eu tento fazer uma pergunta só, mas acabo dando 3, mas elas se completam. Primeiro, os Estados Unidos se dariam esse papel de aplicar tão importante, depois tirar e depois ameaçar colocar de novo? Isso não viraria uma verdadeira bagunça, sabe? Não tiraria aí o próprio respeito dessa aplicação da Lei Magnitsky? E outra coisa, o que poderia estar nesse tipo de negociação? Porque, claro, você mencionou a respeito dos direitos humanos. Na minha visão, se fosse a respeito dos direitos humanos, a sanção não seria retirada, porque os direitos humanos estão continuando sendo feridos aí com os presos de 8 de janeiro, com a perseguição do Bolsonaro, Felipe Martins e por aí vai, Daniel Silveira, né? A nossa lista é enorme, entendeu? Então, na minha visão, como que eu vejo de forma geopolítica o interesse dos Estados Unidos do Brasil? O agro. O Brasil é o celeiro do mundo e o interesse comercialmente, como eu atuo nessa parte, na minha visão, maior é os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos sempre trabalhou da forma em que se beneficia o meu país, é tudo que importa, sabe? Então, assim, essas são as minhas dúvidas, meus pensamentos em torno dessa retirada, e como você bem disse, pode voltar. E concordo também em termos que pode voltar, porque se eles colocaram alguma condição, né? Pode ter sido, com essa condição a gente vai retirar, mas se você não respeitar essa condição, a gente pode aplicá-la novamente. O que você acha a respeito disso? Mas eu ainda acho que, assim, tiraria o respeito da aplicação da Lei Magnitsky. Não sei, o que você tem a dizer? Olha, eu vejo que isso é uma questão muito nebulosa, né? Tem muitos interesses por detrás disso. Eu vejo que a Lei Magnitsky, como o próprio nome diz, foi criada em virtude do Sergei Magnitsky, um advogado tributarista, ter denunciado uma fraude massiva, né, de oficiais russos, e depois, em 2016... essa aplicação, enfim, teve aí uma virada global, né, no qual o Congresso expandiu o escopo, e aí, a partir daí, tornou-se o quê? Uma ferramenta extraterritorial aplicável a qualquer autoridade, qualquer país que estariam envolvidas em grandes violações de direitos humanos ou corrupção significativa. No que tange ao Brasil, eu vejo que, sob a administração do Trump, os Estados Unidos classificaram as ações do STF como inquérito das fake news, milícias digitais, como uma censura estatal sistêmica e perseguição política. Então eu vejo que esses dois pontos também se somam à questão dos direitos humanos, falta de julgamento justo e outras questões que estariam aí ponderadas. Agora, de outro lado, também tem a questão digital, né? A gente vê, por exemplo, a questão da censura, enfim, que os Estados Unidos disse que teve, especialmente no acordo aí que teria sido costurado pelo presidente Lula, como fim da pressão, né, sobre o Twitter, o Starlink, o compromisso de não vetar e obstruir politicamente a lei de redução de penas, a desaceleração, né, de parcerias com a China, acordo de terras raras, combate ao crime organizado. Então eu vejo que tem muitos outros elementos que estão por trás disso do que simplesmente uma questão
de direitos humanos. Agora, eu vejo que é uma situação que, enfim, o governo Lula fica em xeque, porque se não atende os anseios americanos, o nome volta à lista instantaneamente. E de outro lado, eu vejo que para os Estados Unidos fica um pouco, enfim, fraco, né, a visão, porque uma hora aplica e depois tem uma negociação por trás que ninguém sabe o objeto, o teor dessa negociação, o que foi pontuado por um país e para o outro, mas tira parcial, né, só referente à questão do aspecto financeiro, e a qualquer momento pode votar. Eu vejo que sim, tem outros interesses por trás, com certeza, e essa aplicação e depois retirada da Lei Magnitsky com uma simples conversa, isso tudo traz aí um ar de nebulosidade do que de fato foi negociado, e se isso não seria uma atitude do presidente Lula de vetar agora para não, enfim, ter aí uma posição de abalo, né, na oposição, no Senado, na Câmara dos Deputados, e depois isso poderia voltar à tona, por exemplo, como uma ação de inconstitucionalidade, no qual passaria pelo crivo do STF, que todos sabemos que se passar pelo crivo do STF, isso de fato a tendência é ser derrubado e não ser aplicado o pacote anistia. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.